O mercado revisou para baixo a estimativa do dólar em 2025 pela quarta vez consecutiva, segundo o Boletim Focus. A estimativa para a moeda norte-americana passou de R$ 5,92 para R$ 5,90. 2 centavos é para comemorar. Já a previsão de inflação para esse ano permanece em mais de 5,5%. O PIB é projetado para crescer quase 2%. E a taxa Selic, que é a taxa mínima de juros, hein? Você vai pagar mais que isso, deve se manter em 15%. Juros subindo. Kriegner, vamos comemorar esses 2 centavos. É mais uma narrativa, hein? Governo baixa o dólar de 5,92 para 5,90. Queria te ouvir. Olha que vai ter comentarista explicando isso aí de uma maneira maravilhosa, né? Vai colocar que despiorou. A economia está despiorando e que nós estamos aí no caminho da evolução da despiora. Eu coloquei, enfim. É difícil. A gente vê todo mundo distorcendo de um jeito ou de outro. É a mesma coisa quando falaram que o preço do ovo subiu porque as galinhas estavam estressadas, né? Que realmente era um estresse das galinhas inflacionando os ovos. No Brasil não dá para esperar mais nada, né, Capeza? A gente sabe que tem de tudo aí, nada é mais surpresa pra gente, mas fica essa preocupação. Nesse cenário de crise internacional, com a economia do jeito que está hoje e com as lideranças econômicas que a gente tem pensando da maneira como está, o cidadão realmente se sente vulnerável. Se tiver um abalo forte lá fora, quanto tempo vai demorar para que isso chegue até aqui, afetando inclusive os indicadores, até aqueles que estão um pouco minimamente positivos aqui. Essa é a preocupação de todo mundo. Pois é, meu querido delegado Palumbo, o dólar alto, quer dizer, o real desvalorizado ajuda na exportação, mas em compensação, nossa dívida externa que é em dólar, os juros que são pagos, isso aí vai aumentar ainda mais. E, é claro, o aumento do dólar promove uma fuga de capitais aqui do Brasil. Dólar alto, bolsa embaixo, juros altos, o que as pessoas fazem? Põem dinheiro no mercado financeiro a juros altos e não investe na própria empresa. É mais lucrativo colocar o dinheiro em fundos de renda fixa do que investir na própria empresa. Nós estamos com o arquétipo montado para o desastre perfeito? Nós estamos à beira da falência. Aliás, o Brasil já está falido, né? Agora, é engraçado o exemplo do PP, né? O teu pai fez o que milhares de brasileiros acabam fazendo, se endividando pela família, para dar educação para os filhos, para pagar uma boa escola para os seus filhos, para pagar um plano de saúde. Isso é louvável. O seu exemplo não cabe muito bem aqui no Estado, que gasta, que desperdiça dinheiro público com viagens desnecessárias, com supérfluos como tapete, como sofá, como férias, como sei lá o que, PP. E você fica bravo comigo, né? Quando diminui o ministério, não é corte de gastos. Claro que é corte de gastos, PP. É óbvio que é corte de gastos. Você economizaria dinheiro se você não tivesse que despejar bilhões, como aconteceu lá em Brasília no ano passado, 10 bi para aprovar um determinado projeto, emenda. Isso é desperdício de dinheiro público. A comparação que você fez com o seu pai não condiz com o exemplo do Brasil, com o Estado brasileiro. O seu pai agiu bem, na minha opinião. Seria desperdício de dinheiro, seria um endividamento de dinheiro se ele estivesse comprando um carro importado e não tivesse dinheiro para pagar o IPVA, não tivesse dinheiro para comprar o IPTU de uma grande casa, poderia morar numa casa menor. Se comprasse com supérfluo, de vez de comprar um tênis de R$200, compraria um de 1.000. Mas teu pai agiu bem, te deu educação. Mas eu acho que nesse ponto aí você está um pouco equivocado aí no tocante ao exemplo do Estado brasileiro e o que o teu pai fez por você e pela sua família. É que você falou, né, Paulo? Não torrou. Eu tenho certeza que meu pai comprou também tapete para casa lá. Pelo amor de Deus, comprou vestido da minha mãe. Não é possível que você vai justificar isso aí. Tenho certeza que comprou também. A questão é a seguinte, esses gás que você colocou aqui, não dá milhão. Não dá bilhão. Não dá bilhão, não dá nada. Ana Beatriz Hirsch, você que é uma advogada inteligente e culta, jamais iria se endividar para comprar um liquidificador. Você sabe que é melhor juntar o dinheiro que você paga mais barato do que entrar num crediário para fazer isso. Isso é educação financeira. Aqui nós temos que orientar a população, não fazer como o PP que está distorcendo o debate. Ana Beatriz Hirsch, eu quero te ouvir.
Capês, você tocou para mim no ponto que é principal e fundamental e que não diz respeito só à situação econômica, mas é a educação das pessoas. Veja, o governo está tentando salvar a sua imagem. Há alguns dias ele lançou o empréstimo consignado do FGTS. Gente, isso é a maior falácia, vendido como algo positivo para um trabalhador. E ele não tem noção daquilo que ele está fazendo, ele não tem noção do que aquilo representa. Então, mais do que se a economia tem que andar para cá ou se tem que andar para cá, é preciso educar a sociedade com relação ao dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que determinar como a sociedade gasta o seu próprio dinheiro. Pelo contrário, o que eu gostaria é que, com elementos e informações básicas, cada pessoa tivesse o livre-arbítrio de utilizar o dinheiro da forma que melhor lhe convém. Vai ter a pessoa, Capês, que vai achar que é melhor comprar o liquidificador parcelado ou que vai achar que é melhor você se endividar para comprar o liquidificador. Mas isso é uma decisão dela, de cada pessoa. O que eu questiono e o que eu critico é que são lançadas notícias, lançados mecanismos de crédito sem a devida informação e educação das pessoas que vão dele se utilizar. E isso, para mim, chega a ser maldade, porque você acaba incentivando as pessoas a tomarem ações sem pensar e sem saber nas consequências daquilo que elas estão fazendo. Exatamente. Vamos lembrar que os Estados Unidos foram os presidentes democratas do Partido dos Democratas que são desorganizados e não obedecem à regularidade fiscal. Não tem equilíbrio fiscal. Gastam muito, querem prometer benesses, torrar o dinheiro, que não é a visão neoliberal tão criticada. Mas equilíbrio fiscal mantém juros baixos e assegura o alto nível de empregabilidade. Eu quero ouvir o Kriegner. Henrique Kriegner falou muito pouco. Queria te ouvir um pouco mais. Quando você fala que é uma decisão das pessoas, o Henrique Kriegner com a observação depois do comentário do Felipe Monteiro, com certeza. Quando você fala que a pessoa quer comprar um liquidificador, ela pode entrar no crediário, ela vai lá, vai no crediário e paga o liquidificador em 24 meses. Naqueles 24 meses, ela tem que lembrar que se ela fizer uma segunda compra no crediário, ela vai aumentar ainda mais o seu nível de endividamento. Até que ela vai ser obrigada a tomar um empréstimo para pagar a dívida, e vai ter dívida sobre dívida, juros sobre juros. Essa desorganização que quebra o setor privado, que quebra uma pessoa física, não quebra o governo, porque o governo pode, irresponsavelmente, continuar emitindo papel moeda. Quanto mais papel moeda, menos ele vale. Cria-se inflação. Então, quando a gente fala em equilíbrio fiscal, nós estamos falando em respeitar o poder aquisitivo, sobretudo da população que mais precisa. Henrique Kriegner, eu queria que você fizesse, se você concorda com o PP ou se você discorda do PP, porque depois ele vai falar. Eu nem fiz essa pauta ainda. A gente tem que falar botando os pingos nos is, né? Eu acho que tem duas coisas aí. Não é toda... eu concordo com a questão do equilíbrio fiscal. A gente precisa ter esse equilíbrio das finanças, especialmente quando é dinheiro público, porque, como você falou, Capês, os primeiros a sofrerem são aqueles que mais precisam. Então, isso aí tá claro. Agora, tem o outro aspecto também, que não é porque é endividamento que ele é de todo ruim, ou o gasto, todo gasto é ruim. Você tem gastos e você tem investimentos. O problema é que nós estamos vendo muito, no governo atual, muitos gastos ruins, muitos gastos que não deveriam estar acontecendo e oportunidades de corte em gastos que não estão sendo feitas. Então, de fato, nós estamos com essa crise agora. Então, não é todo gasto que é ruim, existe sim espaço para investimento, não é toda dívida que é ruim, existe espaço também para investimento nesse sentido, porém, hoje, o que o governo tem escolhido fazer é justamente a parte negativa disso. E quando tem oportunidade de reduzir, não está trabalhando dessa maneira. Esse é o grande problema que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, é a má vontade e uma baixíssima capacidade de articulação política para garantir que vamos ter que fazer dívida, então vai ser para aumentar a produtividade. Vamos ter que fazer gasto, então não é gasto, vai ser investimento de fato. E não essa palhaçada que está acontecendo hoje. O PP, você acha que esse governo tem priorizado os gastos naquilo que é mais importante? Eu vou lembrar a ex-presidente do partido, do atual presidente da República, que é secretária de Relações Institucionais nesse momento, dizendo que em ano eleitoral tem que gastar mesmo, não é hora de economizar. E o líder do governo também teve o mesmo discurso. Resultado,
quem se elegeram foram os prefeitos apoiados pelo Centrão e não pelo governo. E parece que vai se manter essa receita. Os governos que são de natureza socialista, assistencialista, são naturalmente mais gastões, não têm preocupação com o equilíbrio fiscal e usam como desculpa culpar os neoliberais, que eles chamam de neoliberais, aqueles que querem ter responsabilidade fiscal, gastar menos do que arrecada? Felipe Monteiro. Você gosta dessa pauta, né, Capês? Gosta dessa pauta, impressionante, né? É engraçado porque o pessoal fala que eu defendo o governo, mas o que eu falo aqui o governo não está fazendo, não. Não está fazendo, não. Pelo contrário, né? Quando eu falo o que o governo tem que fazer e não faz, a minha crítica vai ao governo também. Mas, na verdade, aos governos que comandaram o Brasil desde sempre, né? Infelizmente, ninguém conseguiu fazer um projeto decente, né, de desenvolvimento econômico e social no Brasil. A gente fica discutindo que o dólar está alto, o Boletim Focus aponta que a moeda vai fechar em 5,90 para esse ano, né? E a melhor forma de você valorizar a sua moeda é você fazer com que venha dinheiro para o Brasil. E como é que você faz isso? Mostrando que aqui é um lugar bom, um ambiente bom para fazer negócio, né? Criar bases para projetos de infraestrutura no Brasil, universalizar saneamento básico, construir mais ferrovias para alterar o modal, que é focado somente em rodovia, né? Criar hidrovias, né? Isso que o governo tem que fazer. E se ele fizer, isso vai acontecer. Vai vir naturalmente dinheiro para o Brasil. As empresas dos Estados Unidos, investidores dos Estados Unidos vão vir para o Brasil. E ao vir para o Brasil, vai vir dólar para o Brasil. Chegando dólar no Brasil, o que vai acontecer? Naturalmente, o dólar irá se desvalorizar frente ao real, né? Então, o Brasil, se tivesse uma postura proativa em relação à alta do dólar, né, porque está tudo barato no Brasil, daria para a gente reverter esse quadro e desenvolver economicamente e socialmente o nosso Brasil. Mas, infelizmente, as pessoas que estão no poder, né, não têm essa visão de médio e longo prazo. Então, a gente fica andando para trás. Meu querido delegado Palumbo, você apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua linha política, não é? A sua base política, a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, como você exerce o seu mandato. O presidente Bolsonaro enfrentou uma das piores catástrofes humanitárias do século XXI, que é a pandemia. Isso deu uma crise, um impacto econômico brutal. Mesmo assim, o Brasil terminou com um superávit de mais de 50 bilhões de reais. Por que Jair Bolsonaro é tão criticado se do ponto de vista econômico ele teve essa responsabilidade, soube investir o dinheiro? É mais pelo que ele falou do que pelo que ele fez? Se julga, os inimigos de Jair Bolsonaro o condenam pelo que ele falou, mais do que pelo que ele fez? Eu queria ouvir a sua posição, a sua visão. É importante. Mas eu gostaria de ouvir. O programa está acabando. Até para consertar o que o Capês, né? O último presidente dos Estados Unidos que teve superávit primário foi o Bill Clinton, democrata. Vou deixar você falar. Eu vou te passar uma pergunta. Então, tá bom. Como é que esse país aqui, você vai atrair investimentos com essa insegurança jurídica que a gente tem na justiça brasileira, onde o Supremo faz o que quer? Está perguntando para mim? Sim, estou perguntando para você. Esse é um ponto só, Palumbo. Esse é um pontinho só. Claro que isso aí é um problema mesmo. A insegurança jurídica, não só das decisões judiciais, mas em relação a questões regulatórias, é um problema realmente de investimento no Brasil. Quem quer investir aqui? Mas é um ponto que não é o ponto principal. É um ponto que atrapalha bastante, PP. Claro que atrapalha. Atrapalha bastante. Vamos ouvir a Ana Beatriz Rich, já que o PP destruiu a minha pergunta trazendo Bill Clinton, de 1996, para o debate. Não há problema nenhum. Republicano, não há liberal, problema nenhum. Direita. Então, vamos aqui com a nossa... Ele podia também... Eu te consertei só. É uma pena que ele não lembrou do Abraham Lincoln, logo após a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Mas, querida Ana Beatriz Rich, dê uma mensagem. Como você vê, nesse momento, o panorama econômico mundial? Você tem o mundo se fechando em barreiras tarifárias. Os países vão começar a se fechar em torno de si próprios. A Europa vai ter que investir novamente na sua reindustrialização. Os Estados Unidos, a mesma coisa. A China vai procurar os mercados, barateando ainda mais a exportação dos seus produtos. Como você vê o Brasil nesta situação? Não é hora de parar com essa gastança desmesurada? O seu Manuel, pai do PP, pegou o dinheiro para investir em educação. Não para torrar dando mesada para os filhos, dando brinquedos ou só bens de consumo. Eu pergunto a você, minha querida Ana Beatriz Rich, qual a avaliação que você faz
desde que o PP deixe você falar. Não, quanto a isso eu não tenho problemas, porque eu e o PP estamos sempre unidos aqui nesse debate. Agora, Capês, o grande ponto é, você coloca, existe um momento de reflexão a respeito de cada país olhar para si próprio, por conta das tarifas que estão sendo impostas, em especial pelos Estados Unidos. Então, vamos lá, o Brasil neste momento precisa o quê? Olhar para si. O PP colocou uma coisa aqui que ele tem completa razão. As pessoas não pensam no médio e no longo prazo, os governantes. Eles não pensam nisso por quê? Porque não dá voto, porque não dá tempo de ficar pronto enquanto eles ainda estão nos seus respectivos cargos. E talvez seja essa mudança de comportamento, essa mudança de postura dos nossos governantes que a gente precisa ver para se prevenir se daqui em diante a gente lidar com mais e mais fechamento de fronteiras e tiver que olhar mais para nós. Muito bem. Só faltou falar a visão do nosso Henrique Kriegner. Fala rápido antes que o PP te corta. Eu falei sobre a projeção já do dólar e a questão do desequilíbrio que a gente está vendo aqui nas nossas contas, né? Muito bem. Então, se todos já falaram, posso falar mais? se já esgotamos... Não, agora já, infelizmente, estamos encerrando o tempo do programa. Vou invadir o 3 em 1, então. Se todos já falaram Vou invadir o 3 em 1. E o 3 em 1 está ávido para começar, eu só posso, nesse momento, dizer que vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1, com o meu querido amigo Nelson Kobayashi.